Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos falar um pouco de filosofia. Na verdade, vamos tratar de uma parte da filosofia que ela tem uma ligação muito profunda com a matemática, né? Embora a gente tenha um certo distanciamento, uma certa, como que eu posso colocar, uma certa birra em relação ao pessoal de exatas, mas como a filosofia é a disciplina mãe de todas as outras, a matemática ela surge da análise filosófica das situações que ocorriam no meio social, das situações que iam decorrendo análises, que iam decorrendo discussões, iam fazendo com que fosse necessário um outro posicionamento, para que houvesse uma solução daquilo que ocorria naquele contexto, naquele tempo. É exatamente nesse perfil que surge dentro da filosofia a lógica, que posteriormente ela vai ser tão utilizada dentro da matemática e dentro das outras áreas das ciências exatas. Bom, a lógica ela tem um raciocínio, não um raciocínio, ela tem um diálogo muito direto com a dialética, porque assim como a dialética, a lógica, ela nos faz nesse diálogo com o interlocutor levantar essas dúvidas, levantar essas hipóteses, para que seja possível chegar a um raciocínio, para que seja possível chegar a um resultado, a uma conclusão. Ou seja, então eu preciso desse confronto de dificuldades, eu preciso levantar essas dúvidas, eu preciso expor esses pontos para que diante dessas dificuldades, diante dessas circunstâncias, seja possível acharmos uma resposta e o conhecimento ele se faça presente. Então nós temos nesse contexto da lógica Zenão. Zenão ele vai vir para nós como um dos discípulos de Parmênides e ele vai trazer para nós uma sequência daquele pensamento de Parmênides no qual ele fala que o ser é e o não ser não é. Ou seja, aquela ideia que o Parmênides defendia que não tem como algo, alguém, alguma coisa ser ou estar duas coisas ao mesmo tempo. Então não tem como eu ocupar duas posições, duas situações diferentes, dois estados diferentes ao mesmo tempo. Ou eu sou X ou eu sou Y, não tem como eu ser os dois ao mesmo tempo. E dentro dessa perspectiva do Zenão, dentro dessa perspectiva do Parmênides, o Zenão ele vai levantar alguns questionamentos para que a gente possa, algumas colocações para que a gente possa entender como que funciona melhor essa questão do ser é e o não ser não é, dessa situação que eu não consigo ser duas coisas ao mesmo tempo, não consigo ocupar dois espaços ao mesmo tempo, ou seja, eu só consigo ser aquilo que eu fui desenvolvido para ser naquele momento. Eu posso até mudar numa perspectiva, apesar que o Parmênides ele é categórico na questão do ser, então ele pauta pela imutabilidade. Mas a gente entende que naquele momento não tem como ter alteração, não tem como haver mudança, não tem como ser algo diferente, a não ser aquilo que está ali definido, aquilo que está colocado. Então eu vou ler essas colocações, porque eu realmente não consegui memorizá-las, então eu anotei aqui para mim falar para vocês, para a gente poder discutir em cima disso. Então, o Zenão ele traz três paradoxos para nós. O primeiro, ele fala que
é impossível deslocar-se de um ponto ao outro. É impossível deslocar-se de um ponto ao outro. Segunda colocação. Se o veloz herói Aquiles apostasse corrida com uma tartaruga e ela saísse na frente, ele jamais alcançaria. Então, se o veloz herói Aquiles apostasse corrida com uma tartaruga e ela saísse na frente, ele jamais a alcançaria. E a terceira colocação, terceira afirmação do Zenão é: uma flecha lançada no ar não está em movimento. Uma flecha lançada no ar não está em movimento. Bom, então como que nós interpretamos essas afirmativas que o Zenão coloca? Elas são paradoxos, elas são aporias, então isso nós interpretamos como afirmações absurdas em qual contexto? Como que você fala assim, é impossível me deslocar de um ponto a outro? Não, não é impossível. Se eu estou nesse local, se eu estou nesse quarto e eu quero me deslocar para um outro cômodo da minha casa, facilmente eu faço isso, não há nenhum problema. Então eu saio de um ponto para o outro, sem nenhuma limitação. A questão da flecha, uma flecha no ar não está em movimento, como assim? Se a tartaruga sai na frente do Aquiles, ele nunca vai conseguir alcançá-la, mesmo ele sendo tão veloz? Então, são colocações que você fala, mas não tem sentido, são absurdas, são tão contrárias. Aí você pensa, onde está a lógica nesse raciocínio do Zenão? A lógica, ela acontece quando a gente para ter uma análise mais profunda dessas colocações que ele faz. A lógica por trás das duas primeiras colocações, tanto de deslocar de um ponto para o outro, quanto do Aquiles com a tartaruga, ela segue o mesmo padrão de raciocínio, que a gente entende que o movimento ele é impossível de um ponto para o outro. Em qual momento? Então, eu quero me deslocar desse ponto para esse. Então, eu não consigo sair do ponto X e imediatamente vir para o ponto Y. Eu tenho toda uma trajetória para fazer. Então, eu faço X1, X2, X3, até eu conseguir chegar em Y. Não tem como eu vir de X direto para Y. Então, por isso que é impossível eu deslocar-me de um ponto a outro, porque não tem como eu fazer esse trajeto de uma maneira direta. Então, eu tenho um percurso que eu preciso desenvolver e só então eu consigo chegar. Então, por isso que esse movimento, ele é impossível, porque não dá para mim ir direto. Eu preciso, é como se eu tivesse estágios. Então, eu vou fazendo um passo a passo até que eu consiga chegar de X a Y. E a mesma questão, então, ou seja, se eu preciso deslocar metade, depois uma metade, até que eu chegue nesse ponto. É a mesma coisa Aquiles em relação à tartaruga. Por mais que Aquiles seja veloz, ele não vai conseguir alcançá-la nesse paradoxo do Zenão, porque ele não vai conseguir ir direto até a tartaruga. Ele vai ter que deslocar um determinado ponto, depois para outro ponto e assim sucessivamente, até que aí ele consiga alcançá-lo para ir ultrapassá-la ou o que quer que seja. Por isso não dá para mim direto de um ponto a outro e Aquiles alcançar a tartaruga imediatamente. Por quê? Não tem como eu fazer isso direto. Embora pareça um raciocínio bem objetivo, aí o pessoal da matemática, da física, podem explicar isso até melhor, mas eu não consigo fazer isso de uma maneira assim tão direta, tão objetiva. Então eu vou fazendo isso por partes, por metades, essa questão da distância, como que ela fica. E a questão da flecha, ela segue um raciocínio parecido com esse, porém a gente entende que uma flecha lançada do ar, ela não está em movimento, porque em cada instante que ela está movimentando, então cada vez que ela está saindo do local, ela está
no local fixo, então ela está parada, então não tem movimento. Uma flecha lançada no ar, ela não está em movimento, porque cada vez que ela se desloca, ela está no local fixo, então não tem essa movimentação que a gente olhando parece tão simples, parece tão óbvio, tão lógico, mas a gente tem que ter esse cuidado. Então, de acordo com toda essa análise que o Zenão traz, de acordo com o pensamento do Parmênides, é que surge a lógica formal e a lógica informal. E é nesse momento que, quando a gente está lá na aula de matemática, estava tudo fluindo muito bem, estava tudo parecendo que ia dar certo. Você olhava e falava assim, nossa, isso está tão tranquilo, tão bonito. Aí, um belo dia, a aula de matemática que só tinha números começa a aparecer letras. A tal das incógnitas, famigerado X, o famigerado Y, as tais equações. Por quê? A lógica. A lógica formal é a lógica formal que traz para nós essa substituição por símbolos. Mais para frente, essa substituição ela vai ficar mais clara, mais específica. A gente vai dar nomes especificamente. Então, é aqui que surge essa primeira ideia. Se a gente misturasse letras, símbolos e números, acho que isso vai ficar bom, hein? Pois é, então foi daqui que surgiu essa ideia da gente usar símbolos nessa busca pela racionalidade, pelos conceitos. E a lógica formal, ela está buscando esse raciocínio mais preciso, mais pautado, mais científico, mais próprio e que precisa ser universalmente válido. Então, se eu estou falando de algo que tem que ser universalmente válido e que isso possa ser explicado para qualquer conteúdo, eu não posso usar um termo específico da matemática, da física, da filosofia, da sociologia. Eu tenho que usar símbolos. Então foi por isso que começou esse uso dos símbolos dentro da lógica. Então por isso que chega um ponto que a gente começa a misturar letras e números, porque nós precisamos de um raciocínio que ele seja universal. E nós vamos ter também uma lógica que ela é informal. Qual que é essa lógica informal? A lógica informal é a lógica que vem da argumentação. Então, eu vou traçar estratégias, eu vou pensar no melhor argumento, eu vou pensar quais que são os pontos que têm que ser revistos, quais pontos eu posso ir com mais força, eu posso ser mais incidente para me chegar nas minhas conclusões, para que o meu objetivo seja alcançado. Inclusive, para isso eu posso manipular o meu interlocutor. Por quê? Eu estou usando da minha argumentação. Então, a minha prática argumentativa ela vai ser muito forte. Então, talvez eu não tenha nenhum raciocínio muito elaborado, não tenha nada de fato comprovado, algo que seja universal, como na lógica formal, mas eu tenho um bom argumento e diante de um bom argumento eu consigo provar toda a minha linha de raciocínio e chegar a uma conclusão. Então, são formas lógicas de pensamento que são tão importantes quanto. Nenhuma eu vou ter um padrão, então eu vou trabalhar com um preceito que ele vai ser válido universalmente, então eu não vou ter essa diferença, essa dificuldade, então por isso o uso de símbolos para facilitar esse diálogo, para que todos possam usá-lo na mesma medida e que não haja essa dificuldade.
Em contraponto, eu vou ter a lógica informal, que vai ter como sua base a questão da argumentação, e para isso todos os meios são válidos. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?